Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Iluminação já mostra que nós estamos com o culto gravado. Gravado por conta de compromissos, nós sempre explicamos assim. Porque o nosso combinado aqui em casa se todo mundo está aqui, nós fazemos ao vivo, porque todo mundo participa. Mas se algum da nossa casa tem um compromisso, e normalmente é com a igreja, porque a gente não tem outros compromissos assim, com a igreja, nós fazemos gravado para não faltar nem palavra nem oração. Amém? E nós vamos do começo, como eu sempre falo, dízimos e ofertas. Eu tenho recebido inúmeros vídeos de igrejas, pastores, que a preocupação maior é com o valor da entrada, quanto está arrecadando, do que quantas almas estão indo para o céu. Cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito, mas a palavra de Deus, ela veio para salvação. E o Senhor, na misericórdia dele, na bondade dele, abençoa, prospera, provê, mas pela bondade dele. E na Bíblia nos ensina sobre dízimos e ofertas. E quando você for procurar sobre isso, procure na Bíblia a fonte, a base. Procure na Bíblia. A palavra, é claro, fala em Malaquias para levarmos dízimos à casa do tesouro, que era o local, a parte do templo onde se guardava as ofertas. Então, levar ao templo, levar à igreja. Só que tem um detalhe, isso não é uma imposição, isso é uma questão de fidelidade e amor. Fidelidade e amor depende de cada um. Eu falo sempre que porque você ama, você é fiel. Você é fiel porque você ama. Muito simples. E a fidelidade para com Deus é em todos os ramos. Não é só em partes ou metade. Ou muito mais que a metade, mas faltando um pedacinho. Não, não é assim. O Senhor não é fiel em partes. O Senhor foi e continuará sendo fiel. E por que nós não podemos fazer isso? Não é? Mas a base é amor, a base é fidelidade. Você que tem compromisso dizimista e ofertante, cumpra. Você que ainda não tem, pense sobre isso. Pense sobre isso. É parte da palavra de Deus. Segure em sua mão o dízimo e oferta. Se você não tem nada, participe da oração. Nunca perca a oração. Feche os seus olhos, erga a sua mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, nós firmamos compromisso com o Senhor, não por ganância, por interesse, não para enriquecer. Nós firmamos compromisso porque vimos o Teu exemplo de compromisso. Quando fechado, o Senhor cumpre. Senhor, nós declaramos que amamos, que somos fiéis, mas temos que ser em tudo, também nos dízimos e nas ofertas. Senhor, por isso com alegria, com felicidade, colocamos em Tuas mãos dízimo e oferta. Recebe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, toda mão que produz. E cuida, ó Pai, daqueles que estão procurando trabalho, emprego. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu faço o culto lá na Igreja Batista, quarta-feira de oração. Eu cuido desse culto. Eu adoro oração, faço oração. Na verdade,
Só para dar exemplo, tá? Não é para vanglória, só para dar exemplo. Eu passo mais tempo falando com Deus do que com as pessoas, porque em todo momento que a gente está quieto, em silêncio, nós podemos estar em oração. E o Senhor ouve. E é uma conversa normal. Eu ensino que a oração é uma conversa normal com Deus. Ah, mas não tem o Pai Nosso? Tem. Mas é uma estrutura de oração. Só que nós não vamos falar de oração hoje. Eu estou falando porque cuido do culto de oração. O ano passado foi interessante. O tema central de todos os cultos de oração foi santificação. Nós conversamos bastante sobre isso. E eu pedi para o Senhor o tema desse ano, né? A base desse ano. E o Senhor falou sobre a igreja. Talvez de tanto eu falar com o Pai, a minha preocupação com a igreja, não a igreja onde eu estou, mas com a igreja em geral. E o Senhor deu o tema, eu achei fantástico. Até o louvor antigo, fantástico. E eu perguntei para ele da palavra de hoje, e basicamente é a mesma. É a mesma. E eu, quando iniciei o culto na quarta, eu falei que o primeiro culto ficou a princípio parecendo como um estudo, mas no correr do culto não foi bem assim. Então, maravilhoso. Bom, igreja. Igreja, essa palavra tem origem grega, ecclesia, que quer dizer assembleia, reunião. É o ajuntar de pessoas, o grupo de pessoas todas juntas. E isso é interessante. A primeira vez, eu estou pegando aqui as anotações, tá? A primeira vez que foi falada essa palavra, olha que coisa fantástica, foi por Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler o versículo para a gente poder ver que já conhece ele, tá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E todo mundo festeja, glória a Deus, e não prevalecerão, que maravilha, glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que fala, não, o chefe da igreja é Pedro. Eu vou ler a passagem inteira e preste atenção na leitura para você entender o que é. Quem é o chefe da igreja? Quem é, vou chamar assim, o dono da igreja? Mateus 16, 13 começa assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, presta atenção, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, Jesus, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem, Jesus está falando de quem? Quando nós lemos, ele pergunta, quem dizem ser o Filho do Homem? E depois ele fala assim, vocês, quem dizem que eu sou?
Jesus estava falando dele. Então a base da igreja, o chefe da igreja, o dono da igreja é Jesus. Ele fala assim, a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Não tem outro dono. Não é o Supremo Altíssimo Presidente Nacional. Ele não é nada. Ele não é dono da igreja. Nós temos que separar, vou fazer um parênteses aqui. Tem a igreja de CNPJ, que é aquela que está no prédio, com cadeiras, que faz e compra, vende, faz negócios. Nós estamos falando da igreja de Jesus, a igreja espiritual, aquela por quem Jesus morreu. Jesus não morreu por cadeiras, bancos, púlpitos de acrílico. Ele morreu por pessoas. Pessoas. Então essa é a igreja dele. Pessoas que creem que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para perdoar e salvar. Esse é o ponto básico, viu? Você pode estar em qualquer denominação que possa existir ou ser aberta, mas a base da igreja é Jesus. E olha que coisa extraordinária. O versículo 19 fala assim: darei as chaves do céu, e o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que a igreja tem. Olha o poder que a igreja tem. Só que fica nessa briguinha de coisas desta terra. A maioria das igrejas estão brigando por coisas desta terra, para prosperidade, para pagamento de dívida, para compra de imóveis, para troca de carro. Tudo que vai ficar aqui, tudo isso vai ficar aqui. Tudo que é material vai ficar nessa terra. Agora imagina o poder da igreja unida, fazendo oração: Senhor, alcança todas as almas que ainda não te conhecem. Senhor, tem misericórdia de todos aqueles que fazem a maldade. Senhor, tem misericórdia de nós. Imagine a autoridade, o poder que foi dado para a igreja, a minha igreja, como fala Jesus. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Mas a gente tem que, pelo menos, conhecer, né? Essa palavra de hoje é muito interessante. É para quem está na igreja, é para quem está chegando na igreja e para quem nunca foi, para começar a entender, já chegar chegando, sabendo do que se trata, aonde você está entrando. Não é só uma reunião de pessoas de domingo para um falar: oi, paz, tudo bem, como é que vai? E a semana foi bem? Não é só para isso, não. É para prestar culto ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e Salvador de toda a vida. É para reconhecer o senhorio, a autoridade, a majestade e o poder desse Deus que não tem passado, nem presente, nem futuro, porque o tempo não importa para Ele. O culto a Deus é isso, e nós nos reunimos na igreja, que depois que o grupo de pessoas crentes se reuniam, o local até passou a ser chamado igreja. Por isso às vezes essa confusão. Igreja é só aquele local lá onde tem a placa. Igreja são pessoas, pessoas. Mas a gente tem que entender o alicerce, lembrar e pensar e aprender sobre o alicerce da igreja. Alicerce todo mundo sabe, né? Onde é colocado a base no solo, no chão, para construir o prédio em cima, a casa em cima, tá? Esse aqui nós vamos dar uns pulos para lá e para cá na Bíblia, para a gente poder já até acostumar a mexer com ela, a palavra de Deus. Leia, estude, se dedique. Palavra de Deus é a única coisa que garante a nossa vida. Eu já falei isso várias vezes. Mas vamos lá, 1 Coríntios 3:11 fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém nesta terra, por mais estudado que seja, por mais formado que seja, por mais diplomas que tenha, por mais dinheiro que possa ter, não tem como colocar outro fundamento da igreja que não seja Jesus
Cristo. Não tem. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quando nós lemos essa passagem, a gente pensa na esquina, o encontro de duas ruas, né? Não é. Você já viu construção em arco? Pontes normalmente são em arco. Construção em arco. Aquilo ali é uma das formas de construção mais seguras e que suportam pesos assim absurdos. Simples. Às vezes não usa nem mesmo cimento ou alguma massa de cola. E a pedra de esquina é quando, vou fazer o desenho, quando o arco está para fechar, esse espaço que você está vendo aqui, tem uma única pedra que vem aqui. E ela suporta toda a estrutura. Ela fecha a estrutura, ela suporta o peso, suporta a estrutura, mantém de pé, mantém íntegra. É essa pedra que vai aqui no meio fechando o arco, que é a pedra de esquina. É aquela que serve de segurança. Que interessante, né? Chamar Jesus Cristo de pedra de esquina. Aquele que dá segurança, que mantém a estrutura, que aguenta o peso. Olha que coisa extraordinária. Deus faz tudo certo. Mateus 18:20 fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus, em nome do Senhor, Ele, a base, aquele que sustenta, aquele que dá segurança, Ele está. Juntou? Ah, nós estamos aqui para cantar para Jesus, está lá. Nós estamos aqui para falar de Jesus, está lá. Ué, pastor, mas e quando eu estou sozinho? Aqui está se referindo à igreja. Sozinho, aí nós lembramos de que o Senhor faz morada em nós. O Espírito Santo está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Entendeu? Sozinhos. Mas quando nós estamos falando de igreja, da reunião, da junção das pessoas. Então estamos lá em nome do Senhor. Ele está lá no meio. Ele não nos abandona, não nos deixa. Consegue visualizar e entender isso? E aí nós temos que lembrar e pensar como ela é formada. Ah, é só construir, né? Ergue as paredes, põe janela, põe porta, fecha, depois faz a papelada, pega a CNPJ e põe para funcionar. Lembra que eu falei que não é isso que nós estamos tratando aqui hoje? É da igreja. A minha igreja, como fala Jesus Cristo. Romanos 12:5 fala assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pessoas. A igreja é formada de pessoas. Pessoas que juntas compõem o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, aquele que manda, que ordena, que comanda. Nós, reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Aqueles que trabalham, que fazem, que têm gestos, ação, corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós fazemos parte do corpo de Cristo para alcançar toda a vida nessa terra, todas as pessoas desta terra, todos os lugares desta terra. O Senhor já mandou pregar até os confins da terra. Somos nós, igreja. E aproveitando para falar, tem muita gente que quer fazer missões em paraísos tropicais. E às vezes nós temos membros da nossa família que não conhecem Jesus, porque a gente não fala dele. Quando nos reunimos para almoçar, a gente não fala dele. No final de ano, nós não falamos dele. Isso daí é também fazer missões, viu? João 17:23 é a oração sacerdotal de Jesus. Coisa maravilhosa. Depois você lê João 17. Eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Olha que coisa fantástica! Para que nós sejamos exemplo de unidade perfeita, ou seja, um corpo único. Pastor, tem um monte de denominação. Tem. Isso daí é a bondade de Deus, porque as pessoas são diferentes, elas têm manias diferentes. Então, se fosse uma única igreja, de repente uma pessoa não ia para a igreja porque não gostava daquele sistema. Então, Deus permitiu abrir várias para alcançar todo tipo de gente. E isso é bondade de Deus, misericórdia de Deus. É isso que a gente tem que lembrar, é isso que nós temos que pensar. Só que o que conta, nós que formamos a igreja, temos que mostrar a unidade perfeita, ou seja, é o amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o próximo, eu falo isso todas as vezes, parece repetição, mas nós temos que guardar isso em nossa cabeça e coração. Eu quero o melhor para mim, como eu sou o corpo de Cristo, eu quero o melhor para o próximo. Eu quero a melhor comida para mim e para o próximo. Melhor bebida para mim e para o próximo. Melhor roupa para mim e para o próximo. Melhor casa para mim e para o próximo. Pastor, só falou só de material. Mas se nós queremos o céu, para nós queremos o céu para o próximo. Consegue entender? Só que nós é que somos a igreja. Então nós é que temos que fazer a diferença e fazer diferente. O mundo está cheio de coisa. Cheio de coisas. Mas nós temos que ser diferente. Por quê? Como falou Jesus na oração, para que nós sejamos diferentes, demonstrando a união, como Ele e o Pai tinham naquele momento e como Ele conosco tem. Nós temos que ser diferente. Entrando para o corpo de Cristo, nós temos que ser diferentes. As coisas velhas já passaram, é isso que nós temos que ter em mente todo dia. Aquilo que eu fazia de errado, de esquisito, de mal, eu não faço mais. As falhas, os erros, eu não faço mais. Os pecados, eu não faço mais. É isso que nós temos que mostrar para esse mundo, que o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo para salvar todos aqueles que aceitam a salvação. E Ele abençoa imensamente nessa vida e garante a vida eterna no céu. É isso que a igreja fala, mostra, prega. Jesus Cristo a base. Todo o resto é invenção do homem. Só existe uma teologia, a teologia de Jesus Cristo, que veio a essa terra para salvar, perdoar e nos levar para o céu. Essa é a teologia. O homem que inventa um monte de nomenclatura tola. Lembra disso? Já pensou nisso? Você que é parte da igreja, lembre sempre disso. A base e o alicerce é Jesus Cristo. A teologia é a de Jesus Cristo. O dono da igreja, o poderoso da igreja, o manda-chuva da igreja é Jesus Cristo. E tudo nós temos que medir pela palavra do Senhor. Todas as coisas nós temos que ver, conferir, como os bereanos fizeram, que Paulo ficou admirado. Ele pregava e os bereanos conferiam na Bíblia, na palavra. Nós somos igreja, então sejamos corpo de Cristo nesse mundo. E o Senhor Jesus Cristo quis o que para o mundo? O bem, a salvação, a paz, o amor. Porque o Senhor é o amor em carne e osso. Amém? Vamos para a oração? Feche os seus olhos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, nós sabemos, lá no íntimo, porque somos criação do Senhor, sabemos que é só o Senhor. É o Senhor quem dá vida, que mantém e salva. É o Senhor que faz maravilhas e milagres. É o Senhor que faz todas as coisas. É só o Senhor. E nós sabemos, lembramos ou aprendemos agora que a igreja é do Senhor. As pessoas podem ter títulos de presidente, todos os demais títulos, mas o Senhor é a base, o alicerce, a razão da igreja. Senhor, então que possamos participar do corpo de Cristo, não só em reuniões de domingo ou no meio da semana, não só para chegar lá e pedir bênção, pedir solução, mas que nós possamos participar do corpo de Cristo fazendo a vontade do cabeça, que é Cristo, que está estampada na palavra de Deus, na Bíblia, onde nós temos acesso e podemos conferir e ver se está correto o que está sendo pregado. Senhor, então nos ajuda pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai. Nos dá vontade de participar do culto, ativamente do corpo de Cristo. Nos dá, Senhor, disposição para ler a Bíblia, querer conhecer, ter vontade, curiosidade de conhecer a Tua palavra. Senhor, abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo todas as igrejas. Senhor, que a palavra genuína, verdadeira, que o evangelho puro seja pregado em todas as igrejas. Que os pregadores, meu Pai, sejam fortalecidos, tenham coragem, tenham ousadia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e na Tua misericórdia, Senhor, na Tua misericórdia, abençoa todos que assistem, que irão assistir. Cura, restaura, coloca de pé, dá força, ânimo, vigor, disposição, coragem de perdoar e coragem de pedir perdão. Senhor, que nós possamos viver segundo a Tua palavra, um corpo saudável, perfeito, que cresce e não incha. Tem misericórdia da nossa família, dos nossos familiares. Olha, meu Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, que possamos levar a Tua palavra com amor, com compaixão, sabendo que o único que é bom é o Senhor. Pai, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz seja com todos. Até o próximo culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.